Como funciona um empréstimo com garantia de imóvel Inter? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo maravilhoso no melhor canal de crédito deste YouTube. E hoje a gente vai falar sobre esse banco, o Banco Inter, que lá no passado foi Banco Intermédio, teve uma transformação de marca, um banco com uma presença muito forte hoje no nosso mercado financeiro. E vocês vão entender se o produto do Inter vale a pena, como que funciona na prática, quais são os prazos, opções de produtos. Vou fazer uma simulação de vários valores em produto pós, fixado, pré-fixado. Vou explicar para vocês tudo isso. Vocês vão sair craque e entender se para você que quer fazer um crédito ou pensa em fazer, se o Inter é uma boa opção, se é barato, se não é, se vai ajudar o seu bolso, que é para isso que a gente grava vídeo. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, para mais um vídeo maravilhoso, produzido com muito carinho para vocês, assim como vários que a gente produz todas as semanas aqui para vocês. E se você quer receber toda semana os melhores vídeos sobre crédito imobiliário, empreendedorismo, finanças, etc., já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, a gente está por tudo, é só você escolher a melhor rede que te atenda. E temos uma novidade, teremos agora um canal específico no Telegram para mandar semanalmente conteúdos, o Café com a Best, de manhã notícias, etc. Então mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas venham comigo para mais um vídeo maravilhoso. Bom, turminha, aí pra gente falar como funciona, o empréstimo garantia de imóvel junto ao Banco Inter, precisamos saber, para quem não conhece ou não é correntista, quem é o Banco Inter. Obviamente, diferente dos grandes bancos, 5 bancões que a gente fala muito aqui nos nossos vídeos, é um banco que às vezes as pessoas não conhecem, mas olha, para falar para vocês, inclusive eu comecei minha carreira junto com esse banco lá atrás, era chamado de Banco Intermédio. E aí, basicamente, ninguém conhecia. Nos últimos anos, ele vem ficando muito famoso porque é um dos bancos que vem fazendo uma guerra aí na ponta para conquistar os clientes juntos ao Nubank. Então hoje o Banco Inter, que é muito conhecido, passa de 20 milhões de correntistas, ou seja, é um dos maiores players hoje do mercado. E o que poucas pessoas sabem é que ele não é apenas um banquinho digital, que começou uma pequena operação, para ter uma conta, um cartão sem custo, não. É um banco que nasceu dentro do crédito imobiliário, então tem muita propriedade com base nesse produto que a gente vai falar hoje. Então é um banco que nasceu fazendo isso porque o Banco Inter, que lá atrás foi Banco Intermédio, vem do Grupo MRV, um dos maiores conglomerados da construção civil no nosso país. E aí o banco nasceu lá dentro e de lá para cá vem crescendo e não sei mais onde vai parar de crescer, inclusive internacionalizando, trazendo muitas novidades. Realmente um banco muito bacana. Então, o que poucas pessoas sabem, estão sabendo agora, é que o banco tem o DNA, tá na veia do banco aqui, fazer crédito imobiliário. E por sinal, faz muito bem. Então hoje a gente vai entender como funciona o crédito com garantia de imóvel, que é um dos principais produtos do banco. O banco é um dos líderes desse mercado. E vocês vão entender por que ele é líder, Obviamente deve ter coisas boas, é o que a gente vai falar agora. Vamos também entender os prós, mas também alguns contras, para você se preparar e não perder tempo e não ser um banco ideal para você. Vamos entender as características do produto e algumas simulações. Também comigo para a gente agora esquadrinhar aqui o produto para você. E agora que a gente vai abrir totalmente o produto do banco, entender tudo, para quem serve, quem pode contratar, tipo de imóvel, percentual, taxa, vou falar tudo, fiquem calmos aí, mas não confundir, porque o Banco Inter trabalha com 2 produtos dentro do crédito imobiliário. Um é o financiamento para quem vai comprar um imóvel, que não é o que a gente vai falar hoje, porque aqui esse produto é o crédito com garantia de imóvel, ou o famoso Home Equity, que é para quem? Para quem já tem o imóvel e vai pegar o dinheiro para usar. Então esse produto, essa modalidade serve para isso. Se você tem curiosidade e está querendo comprar, eu vou deixar um card que a gente fala sobre esse produto, inclusive dentro do Banco Inter. Mas para a gente falar rapidamente, então, vamos falar agora do empréstimo garantia de imóvel, Home Equity, crédito com garantia. Os nomes são vários, como eu falo sempre. Mas, para quem serve esse produto? Para uma pessoa física ou jurídica que possui um imóvel para dar em garantia e contratar um crédito. Então esse é o primeiro diferencial do Banco Inter. Diferente dos bancões que muitas vezes restringem esse crédito apenas para pessoa física, no Banco Inter você pode fazer no seu nome pessoa física ou no nome da sua empresa pessoa jurídica. Super tranquilamente você pode fazer isso. Uma outra característica do Banco Inter em relação a esse produto é o percentual a ser financiado em relação à garantia. O Banco Central estipula um limite, a gente chama no mercado de LTV, de até 60%. Então não é que os bancos não emprestam mais. É um teto, ele não pode emprestar mais neste produto. Novamente, não confundam, as pessoas confundem financiamento. Financiamento é de 80%, 90%. Aqui, até 60%. O Banco Inter vem trabalhando com uma média de 50% do valor de avaliação do imóvel. Porque, além dos 50%, vai somar ali o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que é um custo que você tem nesse tipo de operação. O custo cartorário, porque você vai alienar o imóvel junto à instituição, ou seja, penhorar ele a favor da instituição. E também alguns encargos de avaliação do imóvel, etc. Então, como isso é somado, o banco soma o quê? Que é 50% líquido
mais essas despesas. Uma outra característica é em relação ao prazo, né? Este produto por mercado também tem um prazo máximo de 20 anos. O Banco Inter também trabalha com prazo máximo, 240 meses. E uma última característica em relação a taxas de juros, que o Banco Inter manda muito bem, é um banco, assim como outros também tem essa opção, mas não são todos, trabalha com duas opções principais de produtos. Um produto pós-fixado, para quem quer uma taxa inicial um pouco menor, porém você tem pós-fixado, ou seja, vai ter uma correção depois que você já contratou, que é um produto com a variação do IPCA, que é a inflação. E também, para quem não quer tomar um risco, sabe que a inflação está complicada, está muito crescente, o produto pode ficar caro, tem uma opção de pré-fixado, taxa fixa. Se você não quer arriscar, você tem um perfil mais conservador, quer ter uma previsibilidade nesse momento econômico, vai te entregar também essa opção. E aí, quais são as taxas de juros para ambos produtos? No taxa pós, o Banco Inter atualizando, inclusive teve uma atualização de taxa recente, foi para 0,90, a partir de 0,90 ao mês, mais a variação da inflação, mais o IPCA. E uma opção de taxa fixa, que hoje está em 1,50, ou seja, 1,5% ao mês. Ambos os produtos 240 meses, 60% pessoa física e jurídica. Agora que a gente deu uma abrida na mente aí do que é possível ou não, já vou daqui a pouco fazer simulação de pós e pré, exemplos de valores para vocês se enxergarem na situação sem precisar simular, entregar mastigadinho essa nossa missão aqui, né? Vamos falar um pouquinho de como funciona o processo, que tipo de garantias são aceitas e os prazos para você contratar um empréstimo como esse junto ao Banco Inter. Bom, turma, e aí como a gente está falando aqui de um produto, né, que é um empréstimo com a garantia imobiliária, quais garantias imobiliárias são aceitas? Isso é muito importante para você não perder tempo, não mandar uma proposta que não tenha, a gente chama no mercado de fit, né, ou match, para quem tem o Tinder, o Rap, aí sabe como é que é, né, não dá match com o banco, você precisa ter uma garantia que seja compatível com o que o banco quer fazer. Quais são as garantias aceitas pelo Inter? Principalmente garantias residenciais, ou seja, uma casa, primeiramente, um apartamento. É aceito também imóvel comercial com algumas ressalvas que pode limitar, mas uma sala comercial onde tem um escritório, ou uma loja embaixo de um prédio, né? Algo de valor agregado, um bom acabamento vai ser legal. Agora, galpão, o banco também faz, mas vai diminuir talvez o apetite. Você vai ter imóveis industriais, já começa a complicar. O banco não atua com terreno, nem área rural, esse tipo de garantia não é aceito. Então é um banco muito voltado ao imóvel residencial, a boas garantias residenciais. Agora, com base nisso, entendemos mais ou menos os custos, que tipo de garantia, como funciona o processo. Basicamente é o padrão de todo o mercado, né? Você vai ter uma análise de crédito, onde você vai mandar a documentação. O Banco Inter tem uma SLA, a gente chama no mercado, um prazo para cumprir uma tal etapa, de até 3 dias úteis para responder o crédito. Porém, o banco tem um prazo de 24 horas para responder uma pré-análise. Inclusive, a gente é parceiro do banco, então a gente consegue fazer isso dentro de casa, um exemplo. Se você fizer através das nossas mãos ou de algum correspondente, que são poucos hoje no Brasil, que o banco acabou fechando essas parcerias. Depois de aprovado o seu crédito, vai ser agendada a avaliação do imóvel, que é a segunda etapa, e vai começar a pegar algumas certidões negativas. Se você tem dúvida em documentação, quais são as certidões, vou deixar um card também, que a gente tem um vídeo completo falando sobre documentação na íntegra, de acordo com a sua renda, quais são os documentos jurídicos do imóvel, etc. Mas o vídeo não é para falar disso. Então, feito tudo isso, a avaliação está feita, você tem toda a parte de jurídico, vai para a emissão de contrato, para ir para a última etapa, que depois de assinado o contrato com o banco, tudo certinho, você vai levar no registro de imóvel para alienar o bem a favor da instituição. Um outro ponto muito legal do Banco Inter, que é um diferencial falando do processo, o Banco Inter aceita fazer o famoso IQ, interveniente quitante. Para quem não sabe, a gente também tem um vídeo, mas basicamente é quando você já tem uma dívida no seu imóvel, às vezes mais cara, ou às vezes ela até tá boa, mas você quer pegar mais crédito, não está conseguindo na instituição atual, quer migrar lá para o banco compra essa sua dívida e te entrega um troco, tá? Então, pincelando, em média você vai ter até 20 dias uma emissão de contrato mais cartório. Então, o banco vai te entregar um recurso numa média de 30, 45 dias, você tá com o dinheiro na mão. Agora, entendendo tudo isso, uma coisa a ser falado. Quais seriam os contras? Só tem prosa até agora, Gaspar. O produto é legal, né? Pode me atender. Mas e aí, onde é que você vê que talvez o Inter pode ou não me ajudar? O único detalhe, o Inter, turma, é muito flexível, então realmente é um bom banco, com um ótimo processo. Obviamente é um banco muito grande, então se você for às vezes para um canal de atendimento online, você pode ter uma demora para ter uma resposta. Mas pensando que você consiga ser atendido, o banco é muito flexível. Porém, eu diria que o Banco Inter, ele tá no meio do caminho. Você tem os bancões que são muito rigorosos, né? O crédito não é flexível, não vai entender suas rendas, não aceita PJ, não aceita nada. No outro você tem bancos muito flexíveis que pega imóvel no averbado, vai quitar dívida, vai entender você no momento mais complicado financeiramente. Eu diria que o Banco Inter está no meio desse mercado. Ele está com uma taxa quase próxima de um grande banco, com o processo de um banco mais caro, mas também que vai flexibilizar. Porém, ele vai querer um cliente um pouquinho mais, a gente chama no mercado o AAA, né, um cadastro A, uma pessoa que tenha um cadastro
um pouco mais equilibrado. Então ele não vai trabalhar você num momento muito ruim financeiramente. Porém, se você não tá para um grande banco, mas tem uma renda legal, ele vai te atender bem sim. Então eu diria que ele tá no meio dos dois caminhos, tá? Mas é muito flexível. Então não é um banco que vai ter o mesmo critério no bancão, mas também não vai ser tão solto quanto um banco, a gente chama na segunda linha aí de bancos, que estariam abaixo dos bancões. Então isso é muito importante dizer para vocês. Então agora que a gente entendeu características, né, falando de imóveis e tal, tudo que pode ou não pode, vamos fazer algumas simulações de crédito nos dois produtos para vocês verem na prática quanto que ficaria uma parcela com o Banco Inter nas taxas atuais. Como eu tinha falado no começo, o banco tem a opção pós-fixada e pré-fixado. O pós, que é uma taxa mais a correção. Então, atenção, aqui a simulação obviamente não vai ter a correção da inflação. Isso vai funcionar como? Você vai contratar isso que eu vou falar e mês a mês você vai ter a correção do IPCA, ok? Então vamos lá. Eu fiz primeiro, no produto pós-fixado, o Banco Inter trabalha com duas tabelas de amortização. A tabela saque e a tabela price. Tem dúvida? Vou deixar um vídeo aqui para você saber a diferença entre as tabelas. Agora, entendendo, eu vou falar rapidinho e vou explicar. A saque, sistema de amortização constante, é a famosa decrescente. Você começa pagando um pouco mais porque a amortização, que é como você abate da dívida, começa maior. O juro aplicado sobre o saldo vai caindo no tempo porque você está pagando a dívida, ela está diminuindo, então os juros vai diminuindo junto e a parcela vai caindo. Então primeiro eu fiz 3 exemplos aqui pra gente. No produto pós, taxa de 0,90 ao mês. Na tabela saque, fiz simulação de 100, 300 e 500. Então vamos lá. Na tabela saque, se você contratasse hoje num produto pós-fixado com o Banco Inter, 100 mil reais, você teria uma parcela inicial de R$ 1.464 e uma última prestação de R$ 452. Se você fizesse uma simulação, né, ou contratando um crédito de 300 mil reais, nessa taxa de 0,9, você teria uma parcela inicial de 4.332 e uma última prestação de 1.321. Por último, um crédito de 500 mil reais, você teria uma parcela inicial de 7.020 reais e uma última prestação de 2.190 reais. Detalhe, já estão inclusos seguros de MIP, morte e invalidez permanente, DFI, IOF e tarifas de avaliação e cadastro do banco, ou seja, com todos os custos englobados. Na mesma ordem, o mesmo produto, 0,90 com variação de IPCA, fizemos simulações na tabela Price, que seria a tabela linear, né, que você tem a parcela igual do início ao fim, porém você vai sofrer as correções. Não, né, deixando claro, não é taxa fixa. A prestação inicial contratada seria fixa e vai sofrer as correções. Então, para um crédito de 100 mil, 0,90 na tabela Price, você teria uma parcela inicial de 1.144 e uma última de 1.120. Muda pouquinho por causa dos seguros que vão cair no tempo. Comparando com a saque, você teria inicialmente uma economia potencial em torno de R$ 350 reais na primeira prestação. Depois, a gente fez uma simulação para contratar um crédito de 300 mil na Price, você teria uma prestação inicial de 3.310 e uma última de 3.140. Diferença também média aqui inicial, seria um pouquinho grande, aproximadamente R$ 900 reais desde a primeira prestação. Depois, por último, a gente teria a simulação de 500 mil, onde você teria uma prestação inicial de 5.462 e uma última de 5.379. Aqui, para a contra Price, inicialmente uma economia aproximada de R$ 1.500. Por isso que algumas pessoas optam pela Price. Você começa pagando menos, tem uma parcela mais confortável, mas no longo prazo, principalmente nesse produto taxa pós, galera, dica que eu dou para vocês, optem pela tabela saque se a sua renda for compatível. Porque a saque, por ter uma amortização maior no começo, ela vai proteger essa correção. Então, para você não ter uma surpresa tão desagradável de pagar e quando pedir o saldo para quitar, for vender o imóvel, qualquer coisa, o seu saldo corre o risco de estar maior do que quando você contratou. Fechado? Bom, agora vamos porque eu indicaria mais hoje para o nosso momento econômico, seria um produto taxa pré-fixada. O Banco Inter, na taxa pré-fixada, ele não tem as duas opções de tabela. Ele foca na tabela Price, até porque não faz muito sentido. Não vai ter correção, não vai ter surpresa, o seu saldo só vai cair. Então, realmente vale mais a pena. Vamos lá. Aqui, então, você teria, para um crédito de 100 mil, a taxa aqui de 1,5, lembrando, taxa fixa 1,5% ao mês, uma parcela inicial de 1.723 e a última de 1.700, na taxa de 1,5. Vejam que, se você contratasse saque pós para correr o risco a quase 1.500 ou 1.700 fixa, tá vendo como vale a pena fixa? Então vai pegando a dica aí. Depois a gente vai ter para 300 mil uma parcela de 4.960 inicial, acabando em 4.892. E por último, né, a gente teria uma prestação para 500 mil de 8.196 e a última de 8.083. Comparando aqui, você vê que ela fica muito próximo da saque na pós, né? Uma price fixa. Então a dica que eu dou para vocês, turma, agora que anotaram os valores, conseguiram ter uma ideia, é sempre que possível você faça
na taxa fixa se a sua renda for possível. É mais previsível, um pouquinho mais caro, mas é seguro e você vai ficar protegido dessa inflação maluca que a gente está vivendo. Uma outra dica importante sobre esta simulação é em 240 meses, para quem ficar em dúvida, tá? Vamos perceber também, se você quiser fazer algumas outras simulações, a gente vai deixar um link aqui que você pode fazer. Se você diminuir para 180, 120 meses, você economiza um monte de dinheiro e a parcela muda pouco também. Então, façam simulações. Com o banco às vezes é difícil, ninguém te responde, porém na SejaBest a gente, além de ter um simulador gratuito, os nossos consultores podem te atender e mandar uma porrada de simulações para vocês à vontade, sem custo nenhum. Então, uma dica legal, não fique na dúvida. Peça simulações, a ideia aqui era passar um panorama geral para vocês. Bom, turminha, agora que a gente abriu aqui tudo sobre o processo do Banco Inter, taxa, simulação, quem que é o banco, existem dois caminhos, caso você gostou e queira contratar. Um é você ir diretamente com o banco, onde você vai cair no canal de atendimento do banco, e o banco vai te atender diretamente, lá na central, etc. Ou você ir para um canal especializado de correspondentes Prime, que hoje o banco está com pouquíssimos no Brasil, justamente selecionando os principais. Um deles é nós, não puxando a sardinha, mas a gente tem feito, graças a Deus, um bom trabalho com os nossos clientes, temos conseguido ter bons relacionamentos com os bancos, então é um dos bancos que a SejaBest atua. Então, você tem dois caminhos, um canal especializado para ter um atendimento da gente, e lembrando também que, obviamente, a gente não trabalha apenas com o banco, mas podemos te ajudar a contratar com o Banco Inter, te dando toda essa assessoria gratuita, e na outra mão você pode ser atendido diretamente com o banco. Então são dois caminhos, o banco não tem agência, não tem nada, ou seja, o banco vai ter um atendimento online que vai passar por um consultor nas grandes regiões, tem um consultor que pode te atender, ou você ir para um canal especializado. É as duas maneiras que você pode contratar um crédito com o Banco Inter. E aí, turminha, fica agora um convite para vocês, né? Querem simular, ficou com dúvida, quer um atendimento, quer conhecer mais sobre a SejaBest? Vamos deixar links aqui para vocês, simule à vontade, chamem o nosso time, continuem acompanhando a gente, não se inscreveu no começo, se inscreve, a gente traz vídeos maravilhosos, dando dicas, porque não é só contratar, isso aqui é uma decisão de longo prazo. Então, quanto mais informações você tiver, mais estudar sobre o tema, melhor você está colocando no bem como garantia, o seu patrimônio. Não tenha preguiça, busque informação. Então, turminha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.